Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite, obrigado pela presença. Eu convidei vocês, e na sala está presente a Gladys Lima, que ela é presidente da Psoríase Brasil. E também está a Roberta, que é da Grupal. Grupal é o grupo de pessoas com doenças reumáticas. Então, são frentes parlamentares que nós criamos aqui em Porto Alegre. A pessoas reumáticas nós ainda vamos... agora, com a pandemia, na verdade, atrasou tudo, né? Mas nós estaremos reativando agora as frentes parlamentares. Então, só para os colegas vereadores entenderem, no teu município tem em torno de 3 a 5% de pessoas que têm doença de pele, a psoríase. Aí depois a Gladys e a Roberta vão explicar melhor do que se trata essas enfermidades aí. Então, são pessoas que são muitas vezes esquecidas pelo poder público, mal atendidas. Então, por isso que nós criamos a Frente Parlamentar, nós criamos desde do outro mandato. Conheci a Gladys, uma lutadora aí ferrenha, à frente da Psoríase Brasil, lutando dia e noite aí para que essas pessoas, repito, esquecidas pelo poder público, ou que não são alcançadas, muitas vezes por falta de medicamento, falta de atendimento adequado, elas são vítimas, inclusive, de outras enfermidades que agrava. A psoríase não tratada aí agrava a situação da pessoa, indo até a óbito. Então, eu convidei os colegas vereadores para vocês conhecerem um pouquinho, e nós conseguimos avançar, e a Gladys precisa muito do poder público para poder avançar, por isso nós abrimos as portas aqui da Câmara, abraçamos essa causa. O deputado Carlos Gomes, na gestão passada, também criou, nós fomos lá em Brasília, ele montou lá a Frente Parlamentar em Defesa da Psoríase em Brasília, a nível nacional. Então, é importante ter em todas as esferas. E a nossa deputada Fran montou a nível estadual. E então, a ideia aqui é vocês conhecerem um pouquinho sobre essa enfermidade, para, de repente, você aí no seu município, você montar a frente parlamentar em defesa, então, dessas doenças de pele e também em relação à psoríase. Em 2017 foi instalada a Frente Parlamentar pela psoríase aqui em Porto Alegre. Em 2017 nós criamos a Frente Parlamentar a primeira vez. Criamos aqui a lei da rede de atenção à psoríase em Porto Alegre. E como eu criei essa lei aqui em Porto Alegre, então nós conseguimos também indicar emendas parlamentares. Então, aí as coisas vão andando, né? Em relação a outras doenças de pele, criei a Semana do Combate ao Vitiligo, o Dia da Urticária Crônica e o Dia da Dermatite Atópica. Então, tudo isso nós criamos aqui em Porto Alegre. Em 2019, teve o início do trabalho com a Grupal, inclusive eu cumprimento a Yara, que é a presidente da Grupal, está conosco também presente. Obrigado, Yara. Em 2019, então, nos aproximamos da Grupal, e que é a Grupal trabalha com o grupo de pacientes artríticos, com a criação da Semana do Combate a Doenças Reumáticas, nós criamos também em Porto Alegre. Em 2021,
foi reativada a frente parlamentar pela psoríase e outras doenças crônicas de pele, que aí amplia o trabalho. E criada também a frente parlamentar pelas doenças reumáticas. E aí o Carlos Gomes e a Fran Somes, Carlos Gomes criou a nível federal, e hoje ele não está à frente, isso foi na outra gestão, e agora nós estamos, e a Fran Somes a nível estadual. E nós estaremos agora reativando, porque estava tudo parado aqui na Câmara. Então, eu vou passar para a Gladys, para falar um pouquinho sobre as doenças, para os colegas aí entenderem, de repente, eles nunca ouviram falar, ou de repente já ouviram falar, e também depois a Roberta ou a Yara, para falar um pouquinho das doenças de pele, que foi as 2 frentes parlamentares que nós criamos aqui em Porto Alegre, e eu acho bastante interessante, é isso que eu queria que os colegas vereadores entendessem, a importância, porque você não sabe, mas aí no teu município tem em torno de 3% de pessoas, ou de 3 a 5 que têm essas doenças, e com certeza elas não estão sendo alcançadas pelo poder público. Gladys, é contigo. Boa noite a todos os convidados, é um prazer enorme. Vereador, muito obrigada por a sua iniciativa, né, de a gente estar voltando, retomando o nosso, de novo, trabalho das ações da Frente Parlamentar. Eu me chamo Gladys Lima, também faço parte da Frente Parlamentar da psoríase e de outras doenças crônicas em Porto Alegre. Hoje o nosso trabalho é com relação à psoríase e outras doenças crônicas de pele. As frentes parlamentares foram abertas, né, já há algum tempo, vem fazendo um trabalho bastante consistente por políticas públicas, conscientização e ciência da população sobre uma doença que causa um grande impacto negativo na vida das pessoas, tanto em termos físicos, sociais, ambientais, sexuais. A doença se manifesta na pele, mas também acomete outras doenças, ela vem acompanhada de outras doenças, o que causa realmente um impacto bastante negativo. Uma pela aparência, que é uma doença que tem manchas, lesões na pele, confundida com muitas outras doenças contagiosas, e ela não é uma doença contagiosa, mas existe um grande estigma de que a doença pode contagiar. E esse trabalho que a gente vem fazendo é baseado num relatório que a Organização Mundial da Saúde, em 2016, 2006, reconheceu a doença como crônica, incapacitante, debilitante, que causa enormes prejuízos na vida destas pessoas. Eu trabalho com a psoríase há 20 anos. Eu presido a organização. Esses 20 anos, a luta é grande, é gigante, e a gente viu o quanto é importante que a recomendação da OMS faz, colocar a psoríase em foco das decisões políticas, públicas, de programas de atenção ao paciente. Vocês têm um papel fundamental em todo o processo de programas, de ciência da psoríase, saber fazer entender que é uma doença negligenciada pelo poder público. Ela não tem um programa. Existe hoje uns PLs tramitando, tanto a nível estadual, municipal e federal. Mas a gente precisa o quê? Ter mais apoio de vocês, parlamentares, que têm um poder de força muito grande para lutar junto com os pacientes, de brigas, no bom sentido, de políticas públicas, além de tratamentos que os pacientes precisam.
Depois de muitos anos de luta, a gente conseguiu incluir em 2018 para 2019 algumas terapias de alta complexidade, porque a doença ela apresenta vários tipos e vários graus de severidade. Então, um paciente que chega a uma psoríase grave, ele precisa, se não tendo tratamento, ele cai num hospital, ele é baixado no hospital para fazer o tratamento. E o maior desafio desses pacientes é o diagnóstico. Vocês, vereadores, não têm ideia que lá na ponta, que é o principal, que é da entrada do SUS, que é no posto de saúde, o médico faz um diagnóstico completamente errado. É isso, depois é isso, depois é aquilo, talvez seja isso. Então, esse paciente fica numa jornada dificílima para ter o diagnóstico fechado. Porque ele é um médico que pode ser lá o generalista, ele não é o dermatologista. O que a gente precisa muito é que esse paciente, tão logo chega à unidade básica de saúde, ele tem esse diagnóstico. Evita tanta coisa que vocês não podem imaginar. Evita de ele fazer tratamentos errados, o diagnóstico é errado, tratamento errado. Provavelmente ele vai ficar o tempo dentro de uma unidade, em vez desse médico encaminhá-lo para uma atenção especializada, para um dermatologista. O que acontece muitas vezes? Esse paciente começa a ter associada, além da psoríase, outras doenças, como doença de Crohn, artrite psoriásica, que eu acho bastante difícil, que também está nas artrites, ele perde movimentos. Aí começa uma outra carga, um peso para esse paciente. Ele passa a não ter mais trabalho, ele não consegue mais ter movimentos. Isso tem uma dificuldade muito grande. Esse paciente não tem assistência. Ele luta, ele vai, ele tenta, ele não consegue atendimento de um médico ou de um reumato ou de um dermato. E o que acontece? A psoríase tem só avançado. E esse desafio de a gente ter capacitado, a capacitação dos médicos da ponta seria o ideal. É onde a gente teria um resultado muito positivo. Esse paciente começa a ser tratado tão logo o diagnóstico seja detectado. Mas não esperar anos e anos numa fila para ser atendido por um médico especialista. Esse paciente, muitas vezes, o relato deles é: a família não entende, ele perde emprego, ele tem vergonha, ele tem depressão, ele se encontra num momento bastante difícil. Quando ele vai procurar um emprego, ele teme muito que o médico, quando vai fazer algumas perguntas, note que ele tem psoríase. Porque o médico, quem olha e conhece, vai dizer: mas o que é isso? Isso é uma psoríase? Já passa pela cabeça do médico dessa empresa que esse paciente vai precisar sair, vai precisar de tratamento, vai ter que faltar ao trabalho. Então, a dificuldade que ele sofre é gigante. Ele nunca quer estar aparecendo, porque o estigma que a doença carrega é muito grande. É gigante, como a gente diz. Ninguém quer chegar perto, achando que ela é contagiosa. E o trabalho de vocês, como frentes parlamentares, levantando essa bandeira, principalmente na questão de campanhas de esclarecimento, educação, eu acho que isso é tudo. A educação tem um papel preponderante aí, né, para a gente combater o preconceito das doenças. Psoríase parece com tudo. A psoríase, ela era confundida com lepra. Imagina, as pessoas eram atiradas nos leprosários, além da psoríase, tinha a lepra junto, né? Porque não era hanseníase, era lepra. Então, vocês imaginam o que sofriam essas pessoas. É uma doença muito antiga e que a gente, depois desse trabalho, tem tornado ela no foco, tem trazido ela no foco de demandas, né? De
de decisões. E vocês, vereadores, vocês não imaginam quantos pacientes vão agradecer que tem alguém levantando a bandeira para eles. A importância que vocês têm todo no trabalho de buscar, junto ao Ministério da Saúde, junto com a associação, junto com o vereador Freitas, de Porto Alegre, buscarmos o quê? Políticas públicas. Trazer cada vez mais a psoríase e outras doenças crônicas de pele que a gente tem trabalhado no foco. Trazer essas demandas, né? O quanto é importante doenças que eram para ser administradas pelo poder público, pelos nossos governantes lá, e quem faz o trabalho somos nós, as associações de pacientes, trazendo sempre a informação de qualidade, para que esse paciente também se empodere, né? Fique empoderado de informação. Muitas vezes o dermatologista, ele escuta o que o paciente fala, mas ele pouco, porque ele tem 5 minutos para atender, ele não pergunta se a psoríase está causando algum impacto na vida dele, o que ele vai fazer? Prescreve, tchau, é o tempo que ele tem. Então, imagina, ele vem para a associação para buscar isso de informação. Uma doença que, a nível mundo, ela chega a 11%, 12%, dependendo dos países. Vocês vejam bem, no Brasil estima-se 3% dessa população. Então, se vocês calcularem a população da cidade de vocês têm um cálculo de quantos pacientes, onde vocês falarem, nas redes sociais de vocês, que eu gostaria de ter e ficar muito feliz de tê-los na nossa campanha do Dia Mundial da Psoríase, que a data é 29 de outubro, é celebrada mundialmente. É onde vocês vão poder estar nos ajudando. Olha, o deputado Alexandre, o vereador Alexandre, a vereadora Camila, que é uma técnica de enfermagem, não é? E isso aí, ela tem noção, porque eu estava falando, ela estava batendo a cabeça. Ela tem exatamente essa noção do quanto isso impacta, do quanto é importante esse médico da ponta, lá da UBS, estar preparado para receber esse paciente. E vocês vão poder também estar ajudando nas cidades. Campanhas de esclarecimento, educativas. Nós, como associação, podemos estar muito ajudando vocês também. Frentes parlamentares eu vi e teve uma força muito grande quando a gente pediu a inclusão de medicamentos de alta complexidade no Ministério da Saúde. A frente do Congresso teve um papel muito importante. À frente daqui de Porto Alegre, com o vereador José Freitas, e outras frentes, a deputada como estadual, realmente teve um apoio e tivemos ótimos resultados. Foram incluídos vários medicamentos, que é aquelas tecnologias de alta complexidade para pacientes com psoríase grave ou que não respondem mais a nenhum tratamento clássico, porque tem vários tipos de tratamento. Hoje, se o paciente já tem essa possibilidade de ter no SUS e nos planos privados o tratamento, foi a nossa luta, a nossa guerra diária por política e por tratamento para os pacientes. Então, eu acho que, além não só da pele, mas a gente tem que considerar ainda esse paciente como um todo. A vereadora Camila sabe muito bem o que é uma doença, porque a psoríase é uma doença inflamatória. Ela inflama todos os órgãos. Então, a pessoa tem problemas de diabetes, hipertensão, pode ter AVC, doença de Crohn, que é a inflamação no intestino. Então, são várias coisas que a gente tem que considerar. Eu sempre caracterizo a psoríase da seguinte forma: ela é a psoríase é a ponta do iceberg. O que eu não vejo é o que fica para baixo, que é todas essas doenças, essas comorbidades, todas essas doenças como diabetes, hipertensão, depressão, isolamento social, que isso não é mostrado.
Isso não aparece. O que aparece para todos é o que eu tenho aqui estampado no maior órgão do ser humano, que é a pele, que é rechaçado por ter um aspecto que ninguém gosta, todo mundo teme, e isso aí é contagioso. Imagina o que é uma pessoa em pleno verão estar coberta, não poder estar numa praia, não podendo estar se expondo, porque todo mundo sai de perto. Então, essa consciência nós temos que levar para a população. E vocês, como parlamentares, o quanto vocês vão fazer a diferença na vida destas pessoas. Não quero me estender muito, mas eu me empolgo porque, para mim, é uma luta de 20 anos e cada ação que a gente faz é um ganho muito grande. E vocês, hoje, eu estou muito feliz. Ter pessoas que entenderam a importância de estarem juntos nessa causa. E eu acredito e vou fazer uma festa muito grande, tê-los aí abrindo frentes parlamentares nas cidades de vocês. Vocês, com uma postagem, nas postagens nas redes sociais de vocês, vocês vão ver o que vai aparecer de gente com psoríase. E a gente tem que estar preparado, né? O que a gente pode ajudar? No que vocês podem estar ajudando? Vamos conscientizar? Vamos fazer uma campanha no dia da psoríase? Pode ser online, pode ser uma reunião com pacientes, para tentar mostrar que vocês estão ali no apoio, querem ajudar. Mas eu acho que fica na cabecinha de vocês aí que a gente precisa melhorar é a questão das UBSs, no diagnóstico precoce e o tratamento da psoríase. Tratamento hoje tem um sistema público, gente. O que a gente precisa mesmo é preparar mais esses médicos da atenção primária para um diagnóstico mais célere, e não essa demora que a gente tem, eu acho que é, eu acho que é, eu acho que é. Ninguém pode ficar no achômetro com uma doença que ela vai evoluindo cada vez mais, até se tornar uma psoríase com artrite psoriásica. E grave que, às vezes, esse paciente vai precisar muito mais do sistema único. Ele vai precisar do sistema. Enquanto que, se a gente está bem preparado na ponta, que 80% dos casos são resolvidos nas unidades básicas, né? Então, por que não ter isso? Preparando esses médicos da atenção, os próprios profissionais, a farmacêutica, né? A própria técnica e enfermagem, que às vezes elas mais conhecem do que o próprio médico, porque elas estão ali na ponta, na entrada de tudo isso. Mas eu acho que eu dei meu recado, porque tem a Robertinha e a Yara, que são duas guerreiras também, em doenças, né, reumáticas e doenças autoimunes, né, e doenças imunomediadas, como a psoríase e as doenças de artrites. Obrigada, gente. Eu acho que consegui dar meu recado. Estou sempre à disposição de vocês, que precisarem. Muito obrigado, Gladys. Entrou o Marcos aí, representando qual vereador? Marcos ou Marcelo? Marcelo? Boa noite, meu nome é Marcelo, eu sou assessor do vereador Fábio Ávila de Gravataí. 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 Até gostaria de falar... Bom, meu querido. Só uma pergunta, ver se a dona Gladys teria disponibilidade de vir a Gravataí até para poder incrementar essa fala dela, conversar com o vereador, porque ele até pediu desculpa que está em sessão agora, né? Aí me enviou para poder participar da reunião. Mas queria marcar uma agenda com a senhora para poder ir a Gravataí para conversar pessoalmente até para poder implementar melhor lá no município, aqui no município. Sim. Esse é o objetivo, né, Gladys? Eu gosto do presencial, eu gosto realmente, claro, com a pandemia a gente se limitou, né, e vai ser uma realidade, né, a gente agrupa tanta gente num único ambiente, né, e de lugares diferentes. Então, sim, Marcelo, pode sim, a gente pode estar indo conversando com o vereador. Tá, eu só vou informá-la, porque assim que eu terminar a sessão, eu faço contato com ele e vou informar do agendamento. Muito obrigado. Obrigada. Tranquilo. Fica aí conosco aí.
Pessoal, isso é tão importante, colegas vereadores, é tão grave que esses dias, Gladys, eu recebi uma foto de um paciente com psoríase que numa noite só, em uma noite, ele perdeu tanta pele que encheu uma pazinha de lixo. Encheu uma pazinha de... O que ele soltou durante a noite, só para ter uma ideia, colegas, a gravidade. Eu vou passar para Roberta ou a Yara que vai falar, Roberta? Boa noite a todos também. Eu vou deixar que a Yara converse, então, com vocês, falem um pouquinho, que além de ser nossa presidente lá do grupo de pacientes, ela também é paciente, né? Então, isso, acho que também vai conseguir tá bom. Exemplificar aí melhor para vocês. Qualquer coisa eu estou aqui. Presença. Tá certo. Boa noite, então. Oi, Yara, tudo bem? Tudo bem, Freitas? De fato, né, a Gladys tem razão que a pandemia atrasou um pouco esse nosso trabalho que nós tínhamos iniciado, né? Tivemos o nosso primeiro encontro com Freitas foi bastante positivo, mas até porque todos nós somos envolvidos nessas associações, somos pacientes autoimunes, então precisamos ter um extremo cuidado com a saúde, né? Então a gente não conseguiu mais fazer, como a Gladys diz, esses encontros presenciais, mas o acesso à tecnologia nos permite, né, que a gente consiga fazer esse encontro e continuar o nosso trabalho, que acho que dando as mãos, nós nos tornamos mais fortes, porque a luta é a mesma, né, Gladys? Então, assim, eu sou atualmente a presidente do Grupal, e o Grupal atende pacientes de todo o estado. Nós aumentamos muito, assim, o nosso alcance com as redes sociais. Eu comecei a participar do grupo como paciente, por indicação da minha médica. Eu acho sempre importante colocar isso em todas as minhas falas, porque quando o médico sabe a importância de uma associação na vida de um paciente, para que ele se fortaleça e entenda a sua enfermidade, se o médico reconhece isso, ele mesmo já encaminha, porque nós precisamos ter um paciente que entenda o seu diagnóstico, que conheça, que saiba a importância do tratamento e que saiba o quanto a adesão a esse tratamento ela é fundamental. A Gladys sabe muito bem como isso acontece, porque nós somos um grande grupo das doenças autoimunes. É o nosso próprio organismo que o nosso sistema imunológico age contra o nosso organismo. Então, são doenças genéticas, não são de contaminação, como disse a Gladys, elas não são, assim, de uma pessoa passar para outra, é uma doença, já vem no teu mapa genético, mas quando se desenvolve, a situação se torna muito grave, principalmente quando já tem na aparência, né? Então, a psoríase sofre muito. No grupo dos reumatismos, nós temos assim, uma imensidade de doenças diferentes e manifestações diferentes. São mais de 100 enfermidades. Mas entre as mais comuns, a gente tem a artrite reumatoide, a artrite psoriásica, porque a psoríase começa na pele e muitas vezes traz complicações às articulações. E aí o quadro se torna muito grave porque o paciente sofre de todas as formas, né? E dentro das doenças mais comuns, assim, no grupo do reumatismo, nós temos, então, temos a espondilite anquilosante, e temos, entre as artrites, temos aí várias subdivisões, né? Mas eu sou paciente de artrite reumatoide severa, há 25 anos eu tenho diagnóstico, e antigamente, quando eu comecei o tratamento, o prognóstico era terrível. Nós não tínhamos ainda no Brasil acesso à biotecnologia, que são esses medicamentos de alto custo, que são células modificadas, né, que vão entrar no nosso sistema imunológico e vão reorganizar o nosso sistema imunológico para que ele pare de nos atacar. Porque, às vezes eu faço até uma brincadeira, né, que uma doença autoimune é uma luta interna, eu comigo,
o meu corpo com a minha imunidade querendo avançar e destruir tecidos, e aí a nossa luta por um tratamento que faça diferença. Então, há mais de 20 anos, o prognóstico ele era terrível, no sentido assim, de que desde o diagnóstico inicial até a invalidez permanente, cerca de 10 anos. A Gladys só faz sinal que sim, porque ela conhece, né, os pacientes e sabe que é uma verdade cruel. Então, o paciente tinha o diagnóstico, ainda não tinha nenhuma aparência da sua doença, porque a doença reumática, lúpus ainda traz manchas, né, no rosto, na pele, que também acomete essa questão da aparência, mas muitas doenças reumáticas, o paciente sofre de dor e vai perdendo os seus movimentos em diversas partes do seu corpo e vai sendo impossibilitado de cumprir as tarefas mais básicas. E isso traz um enorme prejuízo social para a pessoa, porque a pessoa vai perder o seu trabalho, perde a sua dignidade, não tem acesso aos melhores tratamentos, porque, assim, infelizmente, o atraso no diagnóstico, como diz a Gladys, traz um prejuízo extremo, porque um paciente, infelizmente ainda hoje, mesmo com todo o atendimento na rede do SUS, que tem os hospitais, né, os centros de alta complexidade, que pode trazer um tratamento que pode fazer a diferença na vida do paciente, infelizmente muitos ainda hoje não têm acesso. Porque o paciente chega lá na rede básica, está com dor. Ele está com dor? Então pode ser emocional, pode ser, enfim, um acúmulo de preocupações, enfim. Aí o paciente ele é tratado com um analgésico. Aí ele recebe uma receita para 10 dias. Aí ele volta no médico. Só que nós sabemos como é o atendimento, o paciente precisa entrar numa fila, precisa marcar a consulta, e às vezes há uma redução de profissionais, o paciente demora a ter esse atendimento lá no posto. Quando ele chega no dia da consulta, ele não está com dor. Ele não tem nenhum, naquele dia ele não tem nenhum sintoma. Aí ele é considerado uma pessoa desequilibrada, né? Porque como se queixa de dor e pede uma consulta, chega lá na hora não tem dor. Porque as doenças reumáticas, como a psoríase, ela é uma doença inflamatória. Com a ação do sistema imunológico nas suas articulações, como a psoríase na pele, há uma inflamação grande naquela articulação e até o ponto de ela se degenerar. Ela perde a sua capacidade de movimento. Mas em alguns momentos, a gente não tem 100% do tempo de dor e incapacidade. Então, isso prejudica muito no trabalho. Eu acho que eu sou uma privilegiada, né, porque eu sou uma professora aposentada e aconteceu exatamente como os médicos previam. E, a partir do diagnóstico até a aposentadoria total por invalidez permanente, foram 10 anos. 10 anos. Então, assim, eu fui retirada do mercado de trabalho muito cedo. Em plena a vida, a profissional ali, atuante, com toda a capacidade intelectual, não tinha condições físicas de continuar o meu trabalho. Então, esse também traz um sofrimento emocional muito grande para o paciente. Agora, imagine quem é do serviço privado, né? A pessoa precisa faltar, um dia ela está bem, outro dia não está, e ela precisa de acompanhamento constante, de fisioterapia direto, e a pessoa não tem acesso. Como é que funciona a fisioterapia? Só um exemplo, dentro do SUS. A pessoa precisa de um atestado, um encaminhamento, e ela vai ter 10 sessões. Aí ela vai lá no seu município, né? Ela vai fazer a marcação e vai fazer a fisioterapia, aquelas 10 que ela tem direito, em poucos dias, 3 por semana. Quando ela termina a fisioterapia, ela precisa esperar virar o mês para começar de novo. A Gladys faz sinal de novo porque ela sabe que é assim que funciona. E isso não é a nossa necessidade como paciente. Nós precisamos de fisioterapia constante ao longo da vida para evitar todas as deformidades. Nós precisamos, como pacientes,
que o médico lá do posto de saúde, que ele tenha um olhar de fato para esse profissional, para esse paciente, que toda a equipe ali do posto, que ela consiga identificar quais são esses pacientes, porque tem a visita do agente de saúde, tem o técnico de enfermagem, a equipe que faz aquele acolhimento já identifica, já sabe. Tanto quando a gente faz formação com profissionais, logo os profissionais que trabalham ali na base já identificam, já mais ou menos, olha, essa pessoa de fato precisaria de um reumato. O que acontece lá no posto? Infelizmente, hoje ainda, um paciente leva anos buscando atendimento e não é encaminhado ao reumato. Chegamos a ouvir assim de uma paciente: o médico não quis me encaminhar porque não tem reumato no município. Não temos. Quantos dos nossos municípios conseguem ter um reumatologista no seu quadro? Eu participo do grupo em Porto Alegre, mas eu moro em Alvorada, né, porque nós trabalhamos com a região metropolitana. O paciente não consegue há anos um atendimento com reumato, porque Alvorada, como outros tantos municípios, até fizeram concursos tentando contratar um profissional da reumato, mas não teve inscrições, porque os salários não são compatíveis com a formação de um profissional desse gabarito. Então, o paciente precisa ser encaminhado para o SUS, para o Sistema Único, e ele vai, então, vai chegar a um centro de atendimento de alta complexidade, como nós temos tantos em Porto Alegre, os grandes hospitais, Conceição, Clínica, Santa Casa, São Lucas, o Postão do IAPI, enfim. Até o paciente chegar lá, às vezes já é tarde, ele já está incapacitado, já não consegue mais dar conta das suas tarefas, da sua carga horária. Então, essa é uma enorme dificuldade, imensa. Pessoas às vezes não conseguem nem acesso à assistência social para conseguir um benefício, não tem trabalho, não consegue uma alimentação adequada, que é extremamente necessário. Um paciente com uma doença autoimune, ele precisa ter alimentação balanceada, porque vai fazer uso de muito corticoide. Então, ele precisa ter esse controle, porque vai chegar a obesidade, hipertensão, e quais são as comorbidades que vêm com a doença reumática? As cardiovasculares, tá? Cardiovasculares, digestivas, como a Gládia diz, problemas sérios com as doenças inflamatórias intestinais, que são as DIs, que a gente acaba trabalhando junto, né, Gladys? Porque vem o combo, né? Vem um combo. Tu não tem uma doença só, vem se achegando outras, pelas complicações, até mesmo por causa dos próprios medicamentos. Então, o paciente precisa, sim, ter um diagnóstico o mais rápido possível para ser encaminhado para o especialista e receber o tratamento de alto custo. O medicamento, uma certa vez no encontro, nós ouvimos o ministro da Saúde falar para nós, um grupo de pacientes, junto com uma formação médica, que era muito caro, porque um medicamento, uma dose de medicamento para um paciente com psoríase, com doenças inflamatórias intestinais, oncologia ou dermato, que uma dose ele poderia comprar um caminhão de paracetamol e ibuprofeno. Então, a nossa vida foi comparada a isto. Um paciente vai gastar muito, enquanto eu poderia fazer esse tratamento comum só com paracetamol e ibuprofeno para centenas de pacientes. Mas para nós não é isso, a nossa vida vale muito mais. Se um tratamento chega no momento certo, o paciente ele pode continuar produtivo, ele pode continuar contribuindo com a sociedade, ele pode continuar sua formação profissional, ele pode render, ele pode cumprir o seu trabalho, ter o seu sustento e manter a sua dignidade. Então, a gente precisa lutar. Se cada município conseguir montar a sua frente parlamentar em defesa desses pacientes e em busca, porque o paciente ele se sente culpado pela sua condição. Ele entra num sofrimento, mas eu vou gastar muito, será que eu tenho direito? Então, a associação de paciente trabalha com essa conscientização com o paciente. Ele vai mostrar para o paciente
que ele tem direito ao acesso ao tratamento, que ele tem direito, sim, a buscar qualidade de vida, manter-se ativamente na sua profissão, enfim. Se o tratamento chegar no momento certo, vai trazer menos custos para o sistema. Se uma dose de medicamento, sei lá, custa 10 mil reais, e esse paciente recebe essa dose, que pode ser, tem alguns que são, sei lá, quinzenais, semestrais, são inúmeros os tratamentos que hoje, com a nossa luta, né, Gladys, já estão sendo dispensados no SUS. Mas se o paciente tem acesso a isto, ele vai evitar as internações longas, cirurgias de reparo, porque nós acabamos, ao longo dos anos, acumulando deformidades que nós precisamos de fazer cirurgias caras, que oneram o sistema. Então, se nós começarmos o tratamento lá atrás, nós vamos conseguir ter mais qualidade de vida e evitar todo esse custo. E ainda se manter ativo e ainda contribuindo, né, para a sociedade. Eu acredito que eu já falei bastante, porque a gente, como paciente, acaba se empolgando e vai fazendo todo esse relato e das coisas que nós ouvimos e das quais nós atendemos nas associações. Nós recebemos pacientes, nós do Grupal, com a Roberta, nossa assistente social, nossa psicóloga, pacientes sem nenhum dinheiro para alimentação, precisando, primeiramente, que a gente faça uma campanha de alimentação. Primeira coisa, às vezes, que a gente vai fazer é isso, é montar um kit de alimentação e higiene para um paciente e buscar para ele orientação, para ele, enfim, conseguir o atendimento, para ele ter um pouco mais de dignidade. Então, nós ouvimos e sofremos com os pacientes. E é com ajuda, então, como disse o Freitas, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, que a gente vai conseguir, juntos, defender os direitos desses pacientes e diminuir os custos com o governo tem com a gente. É uma coisa que parece tão simples, tão óbvia, né? Mas a gente precisa lutar muito por esse direito. Então, eu não sei se se vocês têm alguma pergunta, a gente pode ir contribuindo. Mas o que eu tinha preparado, basicamente, para falar era isso. Certo? Tá bom, Yara. Ainda... Tá ok. Muito obrigado. Colegas vereadores, vocês viram o tamanho do problema que é, né? As dificuldades enfrentadas. A Franciele, de qual é o vereador está representando? A Franciele é minha assessora, ela está participando junto comigo, vereador. Ah, ela está contigo. Tá bom, então. Ah, tá certo, ela tinha falado, desculpa. Colegas vereadores, então, a ideia de montar a frente parlamentar é para buscar a qualificação dos médicos da rede pública, porque a pessoa, às vezes, chega com psoríase lá, ele trata como apenas uma coceirinha só. E se você começar a observar o teu dia a dia, hoje mesmo, Gladys, eu fui no mercado e observei que a caixa do mercado tinha psoríase. Entendeu? Tu começa a ver assim, descascando em torno da orelha e tal. Às vezes a pessoa pensa que é caspa e não é, a pessoa tem psoríase. Aí tu conversa com ela, ela começa a desabafar. Melhorar o acesso ao diagnóstico e melhorar o acesso aos tratamentos, que é o principal também. Como foi falado aí, se a pessoa não tiver o tratamento adequado, ela vai gastar, se tiver, vai gastar milhares e milhares de reais para ser curada. Então, só para vocês saberem, aqui em Porto Alegre nós tínhamos a frente parlamentar pela psoríase. Agora nós já temos datas definidas, Yara e Gladys e colegas vereadores, nós vamos estar instalando novamente aqui em Porto Alegre. Estava tudo parado na Câmara e agora nós estaremos no dia 9 de setembro, instalando, então, a Frente Parlamentar pela Psoríase e acrescentamos e outras doenças crônicas de pele. Então, dia 9 de nove, estaremos instalando aqui em Porto Alegre Frente Parlamentar pela Psoríase e outras doenças crônicas de pele.
E dia 16/9, nós estaremos instalando a Frente Parlamentar pelas Doenças Reumáticas. Tá? E vai ser de forma híbrida, nós estaremos presencial, quem puder vir aqui na Câmara, estaremos também enviando o link para quem não puder vir até aqui. Então, colegas vereadores, eu tenho certeza que tanto a Yara quanto a Gladys estão à disposição para tirar mais dúvidas dos senhores. Se quiser uma visita, eu tenho certeza que elas irão. Se vocês forem visitar os vereadores, aquele que quiser recebê-las, eu faço questão de ir junto com elas nessa primeira visita no gabinete de vocês. Se vocês tiverem interesse, o que eu digo assim a título de experiência para colegas vereadores? É uma gama de pessoas do teu município, é uma gama de pessoas que não estão sendo atendidas, não estão sendo alcançadas com medicação, com um atendimento adequado, com diagnóstico, como teria que ser, e muito menos acesso ao tratamento. Então, por isso que é fundamental a frente parlamentar, é uma gama de pessoas que você vai alcançar que hoje você não alcançou. E tendo a frente parlamentar, aí tu imagina, por isso que eu pensei junto com a Gladys, que a Gladys é minha vice-presidente, tá, aqui da frente parlamentar, porque aqui em Porto Alegre pode montar frente parlamentar mista, pode pegar associação para estar junto, e a Gladys é minha vice-presidente aqui em Porto Alegre. Então, com a frente, aí tu imagina em vários municípios, nós, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vários municípios com a frente parlamentar, nós vamos ter outra força para chegar no Ministério da Saúde. Se com uma frente parlamentar só aqui em Porto Alegre, nós já enviamos ofício e reforçamos lá no Ministério e teve êxito, imagina várias frentes parlamentares instaladas aqui no Rio Grande do Sul, vai ter outro peso lá diante do Ministério para buscar melhorias. E você, aí junto com o teu secretário da Saúde, você vai estar trabalhando também individualmente aí no teu município. Algum vereador gostaria de falar antes de nós encerrarmos? Vereador, boa noite a todos. Eu vou combinar com o senhor para a gente marcar uma visita aqui, de repente fazer até um grande expediente aqui para trazer em pauta aqui na Câmara de Vereadores de Canoas esse assunto importante. Por isso que eu já pedi para a Franciele ficar comigo, para ela anotar tudo direitinho e a gente poder encaminhar essa frente parlamentar. Tá bom? Eu vou combinar com o senhor, eu combino para o senhor poder falar com a Gladys, com o pessoal, para a gente fazer essa frente parlamentar e fazer aqui o grande expediente. Eu acho que é importante levar essa pauta aqui para a Câmara e para o município aqui, para os nossos vereadores aqui e até o município que participa, que ainda estamos de modo virtual, então o pessoal, eles participam pelo YouTube e eles poderem conhecerem mais, entender mais essa causa. Legal. E eu acho que tanto a Gladys quanto a Yara, eu acho que tanto a Gladys como a Yara poderia disponibilizar o telefone aí para as assessorias também entrar em contato com elas e já ir se inteirando, né, do assunto. Entrou, eu acho que Anderson, de qual município é? Sim, senhor, de Alvorada. Alvorada. Tudo bem, Anderson? Obrigado pela presença. Tudo bem, professor? Tá bom, querido. Há mais algum Eu gostaria vereador, de falar Camila? também. Pois Isso. não, Camila? Boa noite, então. Obrigada, Gladys, aí pela tua fala aí. Até me emocionei em algum momento aí, porque realmente só a pessoa que tem esse problema sabe o quanto é difícil. Eu tenho uma amiga minha que está trabalhando lá em Brasília, junto com a ministra Damares, e ela está trabalhando com as pessoas com hanseníase. E ela tem ido em todos os locais dos hospitais, que eram considerados os leprosários, né? E, se eu não me engano, está sendo cogitado o projeto para ser tombado como patrimônio da humanidade. Tem uma aqui, se não me engano, em Gravataí também, que era um leprosário que tinha, que acho que em Gravataí, também está para ser tombado esse leprosário também. Que são muito parecidas essas doenças, né? A hanseníase, a lepra, a antiga lepra e a psoríase.
Então, eu quero, assim, a princípio, eu quero fazer um levantamento no meu município para ver quantas pessoas sofrem com essa doença, tá? E, posteriormente, eu acredito que a gente pode trabalhar o dia 29 de outubro, aí, que é o dia das doenças de pele, para a gente fazer uma mobilização. Eu penso em eu colocar uma banquinha na minha praça aqui e a gente distribuir folders falando sobre a doença, explicando para as pessoas, fazer esse trabalho junto com a Secretaria da Saúde. E daí a gente vê posteriormente o que a gente pode fazer. Eu quero me inteirar mais do projeto, saber mais e ver quantas pessoas tem na cidade para eu poder. Eu, como profissional da saúde, eu posso falar com as pessoas, me inteirar mais e explicar melhor para as pessoas como funciona, até para a gente tirar esse estigma, né, de que é contagiosa, que as pessoas não podem estar próximas das outras, todo esse estigma que as pessoas carregam, que é muito pesado, e que eu acredito que o problema mais grave que ocasiona é a depressão nas pessoas, porque elas se retraem, elas ficam isoladas, não querem estar junto das outras, e quando querem, as outras não querem, porque tem esse preconceito. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar muito bom aí, muito legal essa atitude tua, vereador José, de lançar essa frente, trabalhar junto com a Gladys, com a Yara, que é paciente, a Roberta ainda não falou muito ainda, mas acredito que deve ter muita coisa para agregar aí também. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada por ter lembrado de mim. E eu estou trabalhando com o pessoal aqui, eu não sei se dá para a gente unir daqui um pouquinho com as doenças reumáticas, a fibromialgia aqui, que tem muitas pessoas na minha cidade com fibromialgia, e eu já estou encampando já essa campanha com as meninas aqui também. Ah, ótimo, com certeza. A fibromialgia é uma das doenças, né? Faz parte aí do leque de doenças reumáticas. A gente tem bastante paciente também na associação, e é uma doença que não é muito lembrada, né? Uhum. O paciente também, ele sente muita dor, uma dor que caminha, né, no corpo, assim, mas que não tem visibilidade, assim, não é invisível. Uma coisa, não fica aparente, né? Exatamente. Então, Muito bem. O vereador Fiuza está conosco, conectado? Elisandro Fiuza, Caxias. Boa noite, vereador José Freitas. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores presentes, todos os assessores dos vereadores que não puderam estar conosco. Primeiramente, de uma forma bem objetiva e sucinta, dizer, Gladys, Yara, Roberta, Camila como profissional, né? Nós sabemos o quanto é meritoso essa pauta. E a Gladys, na fala dela, eu ouvi uma situação a qual é bem extensa, né, no que se refere na ponta. Quando estes pacientes precisam recorrer à unidade básica de saúde, infelizmente, elas não conseguem ter um profissional adequado para dizer para ela que realmente o diagnóstico dela é psoríase. E a gente sabe também, e aproveitando aqui, né, só saindo um pouquinho desse tema, é quando também a gente leva uma criança, um adolescente, que tem altas habilidades e também síndrome de Down. A gente não consegue ter lá na UBS aquele profissional capacitado, né, para poder saber realmente que aquele adolescente, aquela criança, ela tem altas habilidades, ela tem síndrome de Down e também nessa situação da psoríase. Então, é um tema relevante, é um tema que não é fácil, porque nós sabemos o quantas situações nós temos no nosso cotidiano, no dia a dia, de uma forma similar, cada município tem a sua similaridade, a sua dificuldade, os seus problemas, os seus potenciais, mas nós temos que trazer, sim, essa discussão e, com certeza, tudo que nós pudermos fazer em prol da nossa sociedade, da nossa população, com certeza estaremos agregando. Parabéns, vereador José, Gladys, Roberta, Yara, enfim, todos vocês que conhecem mais do que nunca, né, esta situação no dia a dia. Parabéns, muito obrigado pelo convite. Tá bom, meu querido. Mais alguém gostaria que não falou ainda? A Camila. Eu queria só fazer a mesma pergunta. Dia 9 de setembro é o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Psoríase, é isso?
Tá fechado o microfone, vereador José. Tá fechado o teu microfone. Não, é que eu estava falando com o meu assessor aqui. Ah, tá. A princípio, dia 9/9. A princípio é 19 horas, mas eu mando o link para vocês. Tá. E tem dia 16 19 também. horas. E dia 16? Também é 19? 19 horas. 9/9 às 19 horas. Tá. E 16/9 às 19 horas também. Aí eu mando o link para vocês, tá? Ok, obrigada. Uhum. Eu acho que podemos fazer as considerações finais, a Gladys e mais alguém que não falou e gostaria de falar. Acho que não tem, acho que todo mundo já falou, né? Eu coloquei lá no chat agora o contato, para quem quiser entrar em contato lá, coloquei os nossos telefones lá coloquei ali no chat. Então, colegas vereadores, aí a Gladys colocou também o contato dela, ó. Então, vocês pedem para a assessoria para fazer contato com elas, para vocês, se quiser se interessar um pouco mais, se aprofundar mais no tema aí, saber mais do trabalho sobre a Grupal. E se vocês quiserem montar, então, a frente parlamentar aí pelas doenças reumáticas, e qualquer coisa no nosso gabinete, que também está à disposição, colegas vereadores. Tá ok? Então, Gladys. Eu gostaria de agradecer, e eu acho que eu já tenho aí uma equipe, né? Já tenho uma parceria grande dos vereadores na criação dessas frentes, que vai ser muito importante para os pacientes. Está à disposição de vocês as nossas redes sociais, www.psoriasebrasil.org.br, eu ia anotar ali. Nós temos o Instagram, psoriasebrasil_oficial, que vocês podem estar lá também conhecendo todo o trabalho que a Psoríase Brasil vem fazendo. Nossas redes sociais têm um grande acesso. Acho que vale a pena vocês também compartilharem qualquer ação de psoríase com a gente. Nós compartilhamos nas nossas redes sociais. Agradecer muito a todos pelo empenho, agradecer ao vereador que essa iniciativa é bastante importante. Eu vejo o vereador o empoderamento cada vez mais, né, de paciente, de associação e também dos vereadores, né, nesse empenho de lutar por uma causa que vai beneficiar, com certeza, milhões de brasileiros, né? Então, aí a deriva, pessoas que sofrem preconceito, sofrem discriminação. Eu acho que vocês têm um papel aí fundamental nesse trabalho com a Psoríase Brasil. Muito obrigada, agradeço muito ao vereador, a todos presentes. Obrigado, Gladys. A Yara? Nós temos, assim, vários municípios com uma frente parlamentar em defesa desses pacientes com essas doenças crônicas, vai trazer para esses pacientes esperança de vida, qualidade de vida. Então, seria um sonho que todos esses conseguissem fazer essa frente parlamentar e podem contar com a experiência dos grupos de pacientes, o nosso e outros, né, os nossos e outros que existem no Rio Grande do Sul, para poder ajudar essas pessoas, né? Contem com a gente. Muito obrigado, Yara. Roberto, gostaria de falar alguma coisa? Queria agradecer ao Freitas, né, pela oportunidade, também todos vocês que estão aqui presentes, que destinaram aí um tempinho da sua noite para nos ouvir, né, ouvir o nosso apelo aqui por essas duas causas tão importantes, né, e também dentro do Grupal a gente tem tem um projeto do esporte agora, da Lei do Incentivo do Esporte, onde a gente vai ter eventos em Canoas, Esteio, Caxias do Sul e Capão da Canoa agora nos próximos meses. Então, o primeiro agora em setembro é no município de Canoas, e depois a gente segue outubro em Esteio, novembro em Caxias, e aí no início do ano ali em Capão da Canoa. Então, já tem os vereadores aqui dos municípios, né, gostaria de reforçar que a gente vai estar fazendo eventos na cidade de vocês.
ao ar que livre, legal. né, em função da pandemia. Que legal. E, vereador Duarte, é bom tu conhecer a Roberta, porque ela é do teu município, tá? Eu sou de Canoas. Isso aí. A Roberta é daí. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? E muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram. E vocês somando conosco aí, com certeza nós estaremos trazendo mais conforto para muitas pessoas desassistidas. Tá ok? Um abraço, um beijo no coração de todos aí. Uma boa noite, com Deus. Boa noite a todos. Um abraço, vereador. Tchau, tchau.